aqui, tá bom? Vamos fazer a nossa oração e vamos dar início, ok? Senhor Deus, obrigado, Paizinho, por mais esse dia. Obrigada, Pai, pela tua provisão nas nossas vidas. Obrigado porque até aqui o Senhor nos sustentou. Senhor, eu te agradeço, Paizinho, pela vida de cada um dos alunos, seus familiares. Coloco diante de ti, Paizinho, cada um deles, suas famílias. Que o Senhor venha cuidar, venha zelar também da minha família, Paizinho. Senhor, em nome de Jesus, aquelas pessoas que se encontram talvez hospitalizadas ou com alguma enfermidade, Paizinho, seja ela qual for, que o Senhor possa entrar com providência, trazendo cura, restauração da saúde, um renovo, para que possam se restabelecer o quanto antes. No nome do Senhor Jesus. Peço-te que o Senhor conduza a nossa aula, que as crianças venham compreender mais o teu amor, do teu cuidado conosco, e entender a tua palavra neste dia. No nome do Senhor Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém. Vamos lá. Oi, Manu, tudo bem? Oi. Tudo bom com você? Sim. Então tá bom. Vou começar aqui com o versículo, tá bom? Bom, nosso versículo da semana da nossa escola, ele está lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 7, que diz assim: Orai sem cessar. E aí vocês estão com o caderno aí, copia o versículo. Hoje a gente vai ter alguns pontos da aula que eu vou pedir para vocês copiarem. Não fiquem preocupados se não der tempo de terminar de copiar, porque depois eu vou enviar para a professora para encaminhar para vocês, tá bom? Que são algumas coisas que eu achei importante trazer para vocês, para a gente ter anotadinho, tá bom? E falando de oração, né? O versículo fala que nós precisamos orar e orar sem cessar. Orem sem cessar, orai sem cessar. Por quê? Porque todo o tempo nós precisamos estar conectados com o Senhor. Precisamos buscar ao Senhor, buscar demonstrar a Ele que Ele é o Senhor da nossa vida e que Ele sim pode todas as coisas, né? Então nós precisamos colocar tudo diante do Senhor. Precisamos colocar tudo que nós somos, tudo que nós queremos diante do Senhor, ok? Vamos lá. Bom, e aí, como nós estamos falando de oração, eu achei interessante a gente trazer hoje para vocês. Opa. A oração que Jesus nos ensinou a orar. E qual é essa oração que Jesus nos ensinou a orar? A oração do Pai Nosso, que está lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículos 9 ao 13, tá? Então, você vai copiar aí no seu caderno, além do versículo, orai sem cessar, 1 Tessalonicenses 5, 7. Aí, o que estiver em amarelo, nós vamos copiar no caderno. Jesus nos ensinou a orar. Essa parte aqui também. Por que Jesus ensinou os discípulos a orar? E aí, enquanto eu vou explicando, vocês podem copiar a frase, tá bom? Versículo e a frase. Não dando tempo, pula uma linha e aí copia o próximo. Não tem problema, porque depois vocês vão terminar de acordo com a lista que eu vou mandar para a professora no grupo, para ela encaminhar no grupo, aliás. Ok? Jesus, ele estava no meio de muitas pessoas, né? Jesus vivia cercado de muitas pessoas. E tinham pessoas ali que não eram só os seus discípulos, tinham os seus discípulos, né? Todos os discípulos de Jesus, mas também tinham outras pessoas ali que faziam as coisas para desafiar Jesus, para dizer como orar, pessoas que estavam orando de forma errada, e Jesus olhou e falou: olha, a forma que eles estão orando não é correta. E por que Jesus falou isso?
Porque ele era o Cristo. Jesus, ele tinha poder e autoridade para dizer para eles como eles deveriam orar, tá bom? Tito, já já eu abro teu áudio, espera só um minutinho, tá? Espera só um minutinho, por favor. A gente precisa ir com o assunto e depois eu vou fazer algumas perguntinhas para vocês, prestem atenção. Então, Jesus, ele pode sim falar para as pessoas como orar. Eu posso falar, por exemplo, para alguém como ele precisa orar? Não, eu não vou falar. Por quê? Porque eu preciso ter fundamento bíblico. Eu preciso dizer, olha, na Bíblia Jesus está falando assim. Mas eu não vou falar, você está orando errado. Não, eu não vou falar isso. Mas Jesus, ele sendo Cristo, sendo Filho de Deus, ele tem essa autoridade de falar como orar. E aí Jesus, ele trouxe essa oração do Pai Nosso para ensinar os seus discípulos como eles precisavam orar. E também serve para nós. E essa oração ela está lá no livro de Mateus, capítulo 6, do versículo 9 ao 13, a oração do Pai Nosso. E é uma forma de nós aprendermos como orar, como é a estrutura de uma oração que apresenta tudo que nós precisamos apresentar para Deus, tá? Vamos lá, então. Primeiro, Jesus começa assim, ó. Portanto, orem assim. Aí ele fala, Pai nosso que estás nos céus. Por que Jesus fala Pai nosso que estás nos céus? Por que ele acha importante falar dessa forma? Porque nós precisamos dizer o que Deus é. Aí vocês copiam aí no caderno. Dizer o que Deus é, tá? O que estiver aparecendo em amarelo, copia, ok? Então, Jesus ele ensinou primeiro que nós precisamos dizer o que Deus é. Que ele é nosso Pai que está nos céus. Eu não vou chegar para uma pessoa estranha que eu não conheço e pedir algo que eu quero muito, né? Por exemplo, vamos supor que eu estou com vontade de comer bolo de chocolate. Aí eu estou andando na rua e vejo uma pessoa estranha e falo, me compra um bolo de chocolate. Eu nunca vi a pessoa na vida, isso é correto? Caleb, você acha correto eu pedir algo para alguém, algo que eu queira muito, que eu nem conheça? Não, Não, né? Quando a gente está com vontade de comer alguma coisa, para quem você pede quando você está com vontade de comer alguma coisa gostosa? para minha mãe. Mãe. E você conhece a mamãe? Sim, Sim, né? Desde quando nasceu. E a mamãe te conhece muito bem, não é verdade? sim, Então, é isso. Quando nós conhecemos alguém muito bem, aí sim nós podemos pedir coisas para essa pessoa. E nós podemos conversar com essa pessoa sem medo, não é verdade? Então, o que Jesus está dizendo aqui? Olha, primeiro você precisa dizer o que Deus é, porque você precisa mostrar para ele que você sabe quem ele é. E aí Jesus mostrou isso como? Ele disse: Pai nosso que estás nos céus. Aí depois ele continua, ó, santificado seja o teu nome. Por que Jesus falou isso? Santificado seja o teu nome. Porque ele nos ensina a adorar a Deus. Então, depois que eu sei quem Deus é, eu digo quem Deus é, aí eu adoro a Deus. Porque eu conheço ele, então eu posso adorar. Eu não posso adorar alguém que eu não conheço, na verdade. Eu não posso render louvor, adoração a um Deus que eu não conheço. E o nosso Deus, ele é o quê? Pai nosso, e está nos céus. Então, nós sabemos quem ele é. E então, nós podemos adorá-lo. Santificado seja o teu nome. Aqui, essa frase entra como adoração a Deus. Então, aí, vocês podem copiar aí, ó, em amarelo. Adorar a Deus. Ok? Que é o que Jesus fez. Primeiro mostrou quem Deus era e depois adorou a Deus. E continuando, em Mateus 6,10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Por que Jesus falou dessa forma?
Porque nós precisamos fazer a vontade de Deus. Aquilo que nós queremos, às vezes, é algo que nós olhamos e pensamos, poxa, eu preciso muito disso. Eu preciso muito de algo desse jeito. Eu preciso muito que Deus faça isso por mim. Mas talvez a nossa necessidade não é a necessidade que Deus vê que nós temos também. E aí Deus vai nos dar conforme a hora, conforme o tempo dele. Não é conforme o nosso tempo. Por isso que Jesus ele coloca dessa forma: venha o teu reino, ou seja, não venha o meu reino. Eu não sou o rei de lugar nenhum, não sou rainha de lugar nenhum. Quem é rei? Deus, Jesus, tá? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Porque a vontade de Deus tem que ser feita, tanto na terra quanto no céu. E aí Jesus coloca isso na oração. Porque nós precisamos falar, precisamos declarar. Depois ele continua: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O que ele está colocando aqui? Aí sim ele vai apresentar as necessidades dele. Quais são as nossas necessidades? Depois que eu digo quem Deus é, eu adoro a Deus, eu digo que a vontade dele precisa ser feita, aí sim eu vou pedir aquilo que eu preciso. Aquilo que eu preciso, nem sempre é aquilo que eu quero, tá bom? Depois ele continua: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Como que Jesus colocou aqui, para que nós possamos perdoar e ser perdoados. Ele colocou o perdão, né? Nós pedirmos e liberarmos perdão. Por quê? Porque nós precisamos estar com o coração limpo. Oi, Manu, pode falar. Eu conheço essas palavras. Conhece? Já tinha visto assim? Já. Legal. E você já tinha pensado nessa oração do Pai Nosso dessa forma? Sim. Sim? Ok. Vamos lá, então, vamos continuando. Olha só, então, vejam só que Jesus, vamos voltar lá. Hoje a gente vai voltar bastante, tá? Aqui. Ficou meio bagunçado, embaralhado aqui. Bom, Jesus primeiro, então, ele fala o quê? Ele diz quem Deus é, ele adora a Deus, ele declara que a vontade de Deus precisa ser feita primeiro, aí depois ele pede pelas suas necessidades, ele apresenta as nossas necessidades, para depois pedir perdão. Por quê? Porque nós precisamos pedir e liberar perdão para estarmos limpos diante do Senhor e para estarmos libertos. Por quê? Por que eu preciso pedir e liberar perdão para estar liberto? Porque quando eu não perdoo, eu fico como esses passarinhos estavam, presos numa gaiolinha pequenininha. E aí, quando eu peço perdão ou quando eu libero perdão, eu estou como eles estão agora, livres para voar para onde quiser. Ok? E é assim com Deus. Quando nós pedimos perdão, quando nós perdoamos, Deus ele está pronto para nos abençoar, para nós chegarmos a lugares muito mais altos com o Senhor. E aí Jesus continua lá, não nos deixes cair em tentação. Deixa eu ver quem está falando. Não nos deixe cair em tentação. O que Jesus está dizendo aqui? Para que nós possamos fugir da tentação. Ele está dizendo que nós precisamos fugir da tentação, não buscar o caminho da destruição. Olha só, vejam bem esses dois caminhos aqui, que a gente tem aqui. Vou pegar aqui. Aqui nós temos o caminho da vida. É o caminho da vida. Chega num ponto que você precisa escolher. Um caminho que vai para o céu, um caminho que vai para a destruição. Só que o caminho da destruição, ele é mais largo. Ele é maior. Cabe mais gente. O caminho do céu, não. O
caminho do céu é estreitinho, tem uma porta estreitinha, tem escada para subir, tem obstáculos para a gente passar, né? A escada, o caminho aqui para a destruição, não tem escada nenhuma, não tem obstáculo nenhum, eu posso ir tranquilamente. E às vezes eu olho, eu vejo meu colega fazendo algo que não é bom, e eu vejo que deu certo. E aí eu quero fazer também. Ah, eu vou fazer, porque com ele deu certo, comigo vai dar certo também. Mas nós precisamos fazer o quê? Buscar o caminho que vai para o céu. Por isso que Jesus está dizendo aqui, fugir da tentação, mas livra-nos do mal. Ou seja, ele está pedindo proteção, né? Jesus está pedindo proteção. Acima de tudo, nós precisamos também fugir da tentação, mas sempre pedir proteção para Deus, para que nós estejamos debaixo da graça de Deus. E aí Jesus termina lá, ó, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O que Jesus está fazendo aqui? Rendendo louvor a Deus. Então ele nos ensina que nós precisamos o quê? Render louvor a Deus, para que nós possamos agradar a Deus. Ok? Bom, aqui ó, nós temos aqui nesses pontos aqui, como que Jesus nos ensinou a orar? Ele nos ensinou a orar assim, ó. Dizer o que Deus é, adorar a Deus, fazer a vontade de Deus, apresentar as nossas necessidades, pedir e liberar o perdão, fugir da tentação, pedir proteção e render louvor a Deus. Como que eu vou render louvor a Deus? Dizendo que tudo é dele. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Tudo é do Senhor. Então, eu entendo que ele pode todas as coisas. Eu entendo que eu sou filha dele e que é ele quem sabe o que é melhor para mim. Vocês querem comentar alguma coisa? Aqui tá todos os pontos que a gente precisa ter no caderno, tá bom? Pode falar, Tito. A aula já tá acabando? Calma lá. Tá com fome, Tito? Oi, Manu, pode falar. O Tito, ele fica toda hora, em todas as aulas. Já tá acabando, já tá acabando, já tá acabando, toda hora. É fome. O Tito deve estar com fome, Manu. Ó, vamos lá. Então, ó, por que que a professora pediu para vocês anotarem aí no caderno esses pontinhos aqui, ó? Tá vendo aqui? A gente tem, são 8 pontinhos, tá? Por quê? Porque nós precisamos, como se fosse um manualzinho de oração. Porque o Pai Nosso nada mais é do que uma oração, um modelo de oração, tá? Por quê? Porque Jesus, ele apresenta todas essas coisas aqui, ó. Ele diz quem Deus é, né? Que ele é nosso Pai, está nos céus. E aí vocês vão copiar isso aqui no caderno. Ele adora a Deus, ele diz, santificado seja o teu nome. Isso é adoração. Ele diz que a vontade de Deus precisa ser feita primeiro. Ele diz isso dizendo como? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso é declarar que a vontade de Deus precisa ser feita. Depois apresenta as necessidades. Nós precisamos apresentar as nossas necessidades. Como que Jesus apresenta as necessidades dele naquele momento? Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Foi isso que ele pediu. Jesus pediu pão. Nós podemos pedir pão, podemos pedir por água, podemos pedir por cura, aquilo que nós estivermos precisando. E aí, quando você tem essas frases aqui anotadas, olha, esses pontos aqui, você vai fazer uma oração de acordo com aquilo que Deus nos pede, que Deus espera de nós, que nós façamos. Depois que eu apresento as minhas necessidades, eu vou pedir perdão por algo que eu fiz, que eu posso ter magoado o Senhor. Eu vou perdoar o meu irmão, vou perdoar a minha irmã, tá? Eu vou buscar fugir da tentação, vou pedir proteção para Deus. Como que eu fujo da tentação? Senhor, me ajuda a ser melhor nisso. Senhor, me ajuda a ser menos orgulhoso.
Senhor, me ajuda a ser menos irado. Tira de mim, Senhor, essa ira. E pede proteção. Senhor, esteja comigo por onde eu for. Senhor, amanhã eu vou visitar minha avó. Vai comigo? Tá? E depois, por último, eu vou render louvor ao Senhor. Eu vou dizer o quanto Ele é grande, o quanto Ele é onipotente, o quanto Ele está comigo. E eu posso também cantar louvores ao Senhor para render louvor a Ele. Ok? Esses são os pontos que a gente precisa lembrar quando a gente for orar. Tito, sobre a aula? Pode falar. Como que faz isso? Como que você pede? Qual que é o Pelo tom de voz certo para você pedir isso? tom de voz, É. submissão. Você vai conversar com carinho, conversar com amor. Quando nós nos colocamos em oração, nós nos colocamos em oração com tranquilidade. Por isso que nós falamos que nós precisamos estar num lugar tranquilo, agradável, um lugar onde não vão ficar chegando pessoas para atrapalhar a nossa oração, porque nós vamos estar numa conversa sincera com o nosso Deus. E é importante que nós estejamos num lugar tranquilo. Quer dizer que toda vez que eu estiver orando durante o meu dia, eu vou me esconder das pessoas? Não. Às vezes vai ter momentos que eu vou fazer uma oração rápida por algo que eu me lembrei ali na hora, e eu não preciso me esconder, só preciso orar. Mas quando eu me coloco em oração por mim, pelas minhas coisas, pela minha vida, é dessa forma que a gente vai se colocar, tá? E aí quando eu vou dizer para Deus quem Ele é, eu não vou falar com Deus brigando, na verdade. Ah, Deus, você é santo, hein, Deus? Não! Como que eu vou chegar? Senhor, como eu te amo, o Senhor é santo, o Senhor é meu Deus, é meu Pai, e eu sou grata ao Senhor. É assim, com alegria, certo? Alguém mais quer falar, perguntar? Fala, Tito. Já tá acabando? Ah, tá acabando. Vamos lá. Bom, deixa eu parar aqui. Eu vou mandar depois para a professora para ela encaminhar no grupo para vocês, tá bom? Os slides, ok? A gente vai terminando por aqui, então, por hoje. Foi bem rápido, bem curto hoje a aula. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Boa semana. Amo vocês, estou com saudade, tá bom? Tchau, tchau.